consegue pegar de balde, de bacia, gravando. Agora, eu não sei se você consegue pegar de balde, de bacia, de colher, não sei quando essa pessoa fala. Mas hoje é dia do transbordo dela. Querido, você que acha que o pastor não passa por treta, hein? Fica ligadinha aí, porque hoje quem vai transbordar é a minha e acredito a sua pastora também. Vem para cá, minha pastora Rosimar Ferraz, porque quando eu chamo esse nome, eu posso até estar triste, viu? Mas parece que cria algo aqui dentro de mim, essa mulher que está sempre pronta para transbordar e transborda na minha vida com muita alegria, é uma família que eu aprendi a amar e a respeitar. Então, vem para cá, minha pastora, fique bem à vontade. Você já tira de letra com o povo que o Papai do Céu te concedeu. Então, vem para cá nessa manhã, viu? Abre o seu microfone e fique muito bem à vontade, que eu já estou aqui com papel e caneta e prontinha para te ouvir. Seu som está fechado. Aí. Graça e paz, minhas queridas e meus queridos, né? Que eu estou no celular, eu não consigo ver quantos estão aqui, mas, meus preciosos, amada Igreja do Senhor Jesus, quero ler para vocês um texto e dizer que é um prazer, tá? Estar aqui não no lugar de pastora, hoje o papel não é de psicóloga, hoje o papel não é de alguém que sabe mais ou sabe menos. Hoje eu sou aquela ovelha. Eu sou a filha amada, mas ovelha. E eu quero começar esse momento aqui lendo para você um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 5. Né? No versículo 10, ele diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvidos da paciência de Jó e visto que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. No versículo 17, ele vai dizer assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com paciência, com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando você olha a vida de Elias, você imagina assim, um homem que enfrentou uma rainha perversa, um rei desconectado, um rei que era manipulado, enfrentou profetas do inferno, um homem que fez os céus mudar a sua geografia, né? A meteorologia recebeu um comando de um homem na terra: não chova. Agora, nuvens, vocês vão se juntar e vocês vão fazer chover. Porque é um homem de Deus que está falando. E eu e você somos exatamente iguais a Elias, é o que a Bíblia diz. Então, quando Deus age na vida de um homem, de uma mulher, não é porque ele tem título, não é porque ele sabe mais, não é porque ele sabe menos, não é porque ele é mais inteligente, é por uma coisa chamada conexão. Né? Eu tenho aqui um exemplo que eu gosto muito. Isso aqui é precioso quando a gente viaja. Isso aqui é um carregador de celular. Mas isso só tem valor se ele estiver conectado. Se eu tiver isso aqui e não tiver o cabo, é meio caminho andado. Não serve. Mas vamos supor que eu tenho o cabo, né? Eu tenho o carregador e tenho o cabo. Eu conecto. Eu ponho aqui. Mas se eu não tenho a energia, eu não tenho, né? Aqui é Enel, para vocês é Light. Se eu não conecto isso na parede e ponho o restante no celular, se a pontinha de cá não entrar no celular, não tem conexão, não tem energia, não flui.
Então, muitas vezes, nós estamos assim, desconectados. E por que eu estou falando sobre essa conexão e essa desconexão? Porque eu sei que muitas vezes é difícil estar aqui, nesse lugar, e falar de si. O que a pessoa vai pensar? O que o outro vai dizer? Nossa, a pessoa vai dizer que eu tomei essa e aquela decisão. E muitas vezes a gente tem medo do julgamento e não tem medo da energia elétrica. E aí eu vou te contar uma outra história, que quando meu filho era pequeno, meu mais velho é o meu filho que tem uma conexão muito íntima comigo, porque é o meu primogênito, porque tem uma história de milagre na vida dele, mas era uma criança muito levada, porque já tinha traços de TDAH, e eu não sabia. Na minha época, não se sabia. Meu filho fez 40 anos, dia 18. Então, pense, há 40 anos atrás, ninguém se falava de TDAH, déficit de atenção, dificuldade de aprendizado. Isso, imagina, isso era coisa, era falta de chinelo havaiana. Isso era falta de pai e mãe. Isso era falta de educação. Isso era falta de respeito. Então, meu filho era muito agitado, levado desde criança, porque o diabo sempre me colocou à prova na educação dessa criança. E Leandro muitas vezes dizia assim: eu vou fazer, eu não faz, isso vai te machucar. E eu me lembro que uma vez ele quase morreu, porque eu disse: não faz, meu filho, não põe o dedinho. E ele foi e colocou, não só o dedinho, mas ele colocou um grampo no buraquinho da tomada, num segundo, quando eu me distraí na casa da minha cunhada. Mas aquele choque, eu usei aquele susto, né, que Deus foi tão misericordioso, que ele não infartou, ele devia ter uns 6 aninhos, era muito pequeno, e ele não teve sequela nenhuma com aquele infarto. Mas eu fazia isso, eu usava todas as oportunidades que eu tinha para ensinar ele. E eu falei para ele: meu filho, uma coisa é boa, mas se não for usada de forma correta, essa energia vai te machucar. E muitas vezes a gente não dá conta do poder de Deus. O poder de Deus, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é amor, ele é justiça, mas ele é fogo consumidor. Poder demais pode te exaltar e pode te destruir e pode te edificar. O poder, na conexão certa, ele tem um benefício. O poder conectado de forma errada, com um grampo, com um prego, no próprio corpo humano, ele causa um dano terrível. E muitas vezes nós não sabemos usar o poder de Deus. Nós achamos que é nosso. Nós achamos que Deus me deu. Não. Deus te escolheu para que você pudesse fazer algo. E esse algo é só você que pode fazer. Mas precisa ser feito com a mentalidade de mordomia. Nada é meu, tudo é dele. Eu não posso chegar para Light, para Enel, e ligar para ele e dizer assim: essa energia é minha, porque eu pago por ela, então me manda tantos quilowatts de energia. Eu não posso. Eles vão dizer o seguinte: minha senhora, a energia está disponível. Use para aquilo que a senhora precisa. Você precisa de quantos quilowatts para ligar a sua geladeira, seu ar-condicionado, acender suas luzes? Está disponível, use. Mas use sabendo que tem uma conta. A conta chega. A conta chega para todos nós. A conta chega para todos nós. Eu não sei por quê, né? Eu sempre digo para a Mônica: eu sigo o fluxo do rio. E eu sei que onde chegar essa palavra, talvez possa falar com você. Tudo que você tem não é seu.
tudo. Nossos filhos não são nossos. Nosso casamento não é nosso. O trabalho não é nosso. A sabedoria que você tem, o seu conhecimento, tudo que nós temos, nada é nosso. Tudo vem do Pai. E Ele nos dá para governo dele. Ele nos dá para administrarmos. E entender isso, para mim, teve que ser uma condição de vida e morte. Porque ou eu obedecia a Deus, custasse o que custasse, ou eu repetiria a história que eu sempre rejeitei na minha infância. Alguns já sabem, eu tive meu primeiro encontro com o Senhor aos 12 anos. Eu não pude ser criança, brincar e não ter medo do Pai. Eu não podia fazer coisas que normalmente uma menina fazia e era normal. Escrever cartas, viver sonhando, ter um diário, tudo era muito policiado. Meu pai tinha uma relação de amor e ódio muito grande, tanto comigo quanto com a minha mãe. E eu, por ser a primeira filha, fui muito massacrada. E eu sabia que se eu não fizesse do jeito que ele queria, as consequências seriam graves, tanto para mim, quanto para minha mãe, e depois contra o meu irmão. Então, eu assumi um papel de ser uma pessoa que tinha que fazer certo. Tinha, porque senão a punição era muito severa e era injusta, né? Então, crescendo nesse ambiente, eu me converti. E aí, pense, o caminho da conversão. Embora Deus fosse gracioso em me discipular com mulher, uma mulher, Dona Margarida, muito amorosa, que ela me ensinou um princípio básico. Ela disse assim, olha, Deus não te manda obedecer ao seu pai que não merece. Seu pai é uma pessoa que não merece, você, sua mãe, seu irmão, mas Deus não nos manda obedecer pais bons. Deus manda obedecer pai e mãe. Eu aprendi isso assim rápido. E meus avós incutiram isso também. O princípio da honra aos pais, às autoridades. Eu venho de uma família de políticos. Então, eu comecei a ver que princípios não são negociáveis, tanto no reino do espírito, quanto nas relações humanas, quanto nas relações afetivas. Se eu dou a minha palavra, ela precisa ser honrada. Se eu disse sim, o sim tem que ser cumprido, porque o reino espiritual, ele se move assim. E muitas vezes os filhos das trevas conhecem melhor isso do que os filhos da luz. Por que, que o reino, né, do espírito, a pastora Tânia diz assim, o reino do espírito é legal, porque age na legalidade. Há uma legalidade, tudo. E aí, hoje, né, eu quero falar um pouquinho para vocês o que é você honrar, mesmo quando o outro não merece. E eu passei por isso, estando na família do meu marido. Né? Eu, quando tinha meus 3 filhos pequenos, eu precisei, por um motivo de greve na empresa que eu e meu marido trabalhávamos no estaleiro Verome, que hoje é Brasfel, e nós precisávamos, depois de uma confusão que deu com greve lá, nós precisamos passar 6 meses na casa da minha sogra. E ela precisou cuidar dos meus filhos. Meus filhos ainda pequenos, ela olhava eles durante o dia, eu trabalhava, é longe, Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, e eu saía de manhã, o sol ainda não tinha nascido, e eu voltava à noite. E eu guardei isso no meu coração, e eu sempre dizia, todas as dificuldades que eu tinha, né, de ciúme dela, porque eu tirei o filho de perto, tirei o filho da casa. Na verdade, ele saiu muito cedo, mas casou, e eu entendi que casamento é homem, mulher e filhos. O que a gente puder viver longe
dos pais, a gente deve viver. Estar ali só para cumprir uma missão, como eu fiz com a minha mãe antes de ir para o campo missionário, e fiquei com os meus sogros por necessidade de trabalho. Mas eu sabia que eu tinha uma dívida de amor. A palavra de Deus diz: nada deveis a ninguém exceto o amor. O amor não se paga, o amor se troca. Amor é serviço, porque amor é um dom. E eu sabia que havia algo que precisava ser feito. Com meu sogro, eu consegui fazer. Eu fui a filha conselheira nos momentos mais difíceis da vida dele, onde ele saía da casa dele e ele ia buscar refúgio em mim. Eu já morava em Campo Grande e no momento mais difícil de doença da vida dele, ele foi buscar refúgio em mim. Mas com a sogra eu não sabia de que forma, né, Deus conduziria o cenário. Porque a gente não precisa ficar preocupada como é que Deus vai montar aquele capítulo para que você cumpra a sua missão. A gente não precisa fazer força. Deus cuida dos detalhes quando a gente diz sim. E eu disse sim no meu coração com a gratidão. E eu falei: Senhor, tu sabes que eu sou grata, apesar de não concordar com muitas coisas que aconteciam, né, no dia a dia das crianças lá com eles, mas eu sou grata porque quando eu precisei, eu sei que o Senhor me socorreu. E o tempo passou. Você vê, de 30 e poucos anos. Meu caçula devia ter uns 7 anos. E hoje, quando ele faz 40 anos, eu tenho o privilégio de cumprir aquilo que um dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu tenho uma dívida de amor. Não que eu me sinta melhor do que as outras, que nem fazem mais parte da família, né? Porque sogra, você não tira. O direito diz que sogra e sogro não deixam de existir, serão sempre seus sogros, ex-sogros. Mas cunhados e os outros primos, você vai deixando, porque eles foram os genitores daquele que gerou o pai dos seus filhos. Então, tem uma raiz geracional ali, e tem uma raiz de honra. E aprove Deus, no momento mais difícil da vida dela, trazer ela para que eu pudesse cuidar dela. E cuidar num sentido não de prestar socorro, não de prestar favor. Mas Deus me fez lembrar que quando ela fazia parte de uma igreja que só falava em dinheiro, em sacrifício, em campanhas, que não mostrava quem Deus era, quem era um Deus relacional, eu apresentei a minha igreja, a igreja congregacional que eu fazia parte, e disse para ela: vamos para lá. Você vai encontrar um grupo de mulheres na União Feminina, você vai poder servir. E ela me via fazendo isso. O tempo que eu morei com ela me via visitar, ela me via orar com as mulheres, ela me via organizar eventos. E eu já fazia isso desde muito jovem, mesmo com 3 filhos pequenos. Mesmo quando eu não era pastora, não era missionária, eu era só uma ovelha. Eu entendia que estar no banco da igreja era para servir. E quando ela precisou de mim, ela precisou do filho, na verdade, que o convite veio do filho. Vamos para Resende, porque Resende é mais fácil de cuidar desse câncer de pele. Eu imediatamente entendi. Minha mãe ainda estava viva. Eu falei: Senhor, chegou a hora de pagar o amor de 30 e poucos anos atrás. Eu me lembrei. Me lembrei que se meus filhos comiam, era porque a comida era feita por ela. Se eles tomavam banho, é porque de alguma forma ela dava o comando: tem que tomar banho. Ela me contava: olha, não obedeceu, foi para a rua. E eu sabia que tinha algo ali no mundo espiritual que precisava ser ressarcido. E quando ela veio, muitas vezes, não foram fáceis. Uma pessoa com crise de esquizofrenia faz coisas terríveis, grita, xinga. Eram muitos hábitos. E discernir entre o que era espiritual e o que era emocional foi um desafio para mim. E muitas vezes eu parar
e dizer, Senhor, revela, mostra o que está por trás. E Deus dizia para mim, ore, repreenda, determine o território, diga na sua casa quem é que governa. E eu comecei a orar pelas pessoas que viriam me ajudar nesse processo, porque não é fácil de cuidar de idoso. A Maíra tem, eu conheci, né, o sogro que a Maíra cuida. As condições são diferentes, né, mas não é fácil. Porque estar junto com alguém é aceitar a missão que aquele alguém traz para si. E eu sabia que meu marido tinha essa missão, e eu precisava estar junto com ele também nessa missão. E eu tinha também uma dívida de gratidão com o Tony. Tony não foi o genro. Tony foi mais um filho que a minha mãe teve. Em tudo que eu precisei amar e honrar meus pais, eu sempre tive a ajuda dele. E aí, antes de eu terminar, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas quando eu precisei do meu marido em todas as situações com a minha mãe, com meu pai, eu tive ele. E aí eu vou abrir um parêntese, outro dia, eu até volto a falar para vocês como é que Deus me ensinou a amar mais a minha sogra e lutar contra uma raiz maligna que foi plantada no coração das mulheres, de que sogra e nora são rivais. A gente já aprendeu com Noemi e Ruth que é possível, sim, gerar isso, mesmo que a outra tenha dificuldade, alguém tem que começar a plantar a semente de amor e de um bom relacionamento. Até onde dá, a gente caminha, né? E meu marido, ele não é um homem de ir na rua trazer um buquê de flor, de me dar joia, presente, porque ele não sabe fazer isso, não é porque ele não goste de fazer. Se você chamar ele aqui agora e disser assim, vamos na rua comprar um presente para a pastora Rosa, para sua esposa, ele vai na hora. Ele se empenha para ir buscar, comprar, mas ele, por si só, ele não foi ensinado. Mas ele faz algo que a flor e o presente não conseguem fazer. Ele compra, ele me dá coisas que não se compra com dinheiro. Ele me dá liberdade, ele me dá honra. Ele diz, vai, que eu estou atrás de você te abençoando. Estude, que eu vou estar aqui te ajudando para que você realize os seus sonhos. Eu estou junto com você, eu te admiro. Então, ele me dá aquilo que dinheiro não compra. E eu brinco com ele. Se Deus me desse um marido um pouquinho, que tivesse a sombra do meu pai, ou de muitos homens que eu atendo no consultório, eu não faria 42 anos de casado. Porque Deus me conhece, Deus sabe que eu não aceitaria abuso, violência, porque eu vivi isso a minha infância toda. E aí, voltando para a mãe desse homem, eu precisava cumprir esse princípio de honra com ela, porque eu entendi o peso geracional, e eu precisava honrar esse homem mais uma vez, porque ele se viu numa situação muito complicada. A mãe sofrendo abusos físicos, morais, financeiro, de doença que não era tratada, mas também uma pessoa muito difícil de lidar, cheia de mania, com apego emocional numa casa, viúva. E aí você entra num território que ninguém entra, se não for por uma entrega diária. E eu vou dizer a vocês, tem que ser todo dia. Não é uma oração que você faz assim, Senhor, eu entrego essa situação, essa causa. Não. Senhor, eu escolho hoje, dia 22, terça-feira,
te honrar e te obedecer através daqueles que estão perto de mim e que muitas vezes vão me trazer desconforto. Tirar o meu espaço, mudar a minha agenda, tirar a minha liberdade, aquilo que eu tinha, que eu amava, que eu admirava, que eu dizia, meu Deus, sou livre. Ligam para mim, eu aceito o convite, eu vou, volto, pego avião, pego ônibus, vou de carro. Agora acabou. Não foi a pandemia que te paralisou, foram as circunstâncias. E fazer isso sabendo que era uma missão. Vou continuar. Até Deus disser, acabou. Fácil? Não é. Mas eu escolhi estar junto, ter um outro olhar. E foi quando Deus me mostrou que haviam demônios, que havia doença e que havia temperamento. Então, essas três coisas, o espiritual, o emocional e o natural, vão fazer parte da estrutura humana. E eu preciso entender que eu tenho que discernir que hora vai ser os demônios, porque aí o que eu fiz? Eu comecei a demarcar território. Eu ia no meu portão, eu estendia a minha mão e eu dizia, aqui dentro não. Quando eu sair do médico, entrar aqui, é território santo. Não pode ficar. E foi a luta também com as cuidadoras, com as pessoas que vieram. Muitas pessoas, eu tive uma pessoa que olhou para ela, olhou para mim e tomou partido de mim. Eu tenho dó da senhora, a senhora não merece ouvir isso. E eu dizia, filha, não é ela. Não é ela que diz isso. Nós precisamos orar, porque era uma pessoa cristã. E aquela pessoa, eu não aguentaria isso, não. Eu mandaria para os outros. Eu dividiria. Eu trabalhei na casa de fulano que ficava 15 dias com um, 15 dias com outro. Eu falei, mas os outros não têm estrutura. Até os remédios que eu consegui. Um psiquiatra, um homem de Deus que estabilizou, mudou a medicação, para a gente entender que havia uma doença por trás também que precisava ser cuidada, não uma doença física mais, porque o osso já estava cicatrizando, a carne já tinha fechado, os pontos tinham curado, mas havia uma doença mental que precisava ser estabilizada. A demência, ela começa, às vezes, quando a pessoa é jovem, às vezes na fase adulta, e às vezes na velhice. Aí a velhice ela tem o nome, demência senil. Mas existem muitas pessoas dementes sendo usado pelo diabo dentro das famílias e as pessoas não discernem que aquilo é demônio. Então vai ter hora que você vai orar e vai lidar com o demônio. E demônio você não pede para sair, você ordena. Mas para mandar demônio sair, as brechas têm que estar fechadas. O portão tem que estar trancado. A casa tem que estar debaixo do sangue de Jesus. E o coração tem que estar puro. Porque não se negocia com o reino do Espírito. Para você mandar uma autoridade sair, você tem que ter uma autoridade maior. Um advogado não tem poder diante de uma promotoria se ele estiver na ilegalidade. E assim eu precisei fazer. Eu precisei mandar os demônios que agiam na vida dela, na vida dos meus cunhados saírem. E aí, quando eu fechei essa etapa, eu disse, Senhor, agora eu quero... E era simultâneo. Do mesmo modo que eu agia no espiritual, eu tinha que agir no natural. E tudo era muito difícil. E ela ia para um lugar, não dava certo. Quando falava com alguém, a coisa ia ficando bolada. E eu falei, Senhor, eu preciso ter paz de espírito para achar as saídas. E quando eu entendi a missão de cuidar dela, que não era uma batalha só no reino da matéria, não era só cuidar da saúde dela. Já havia, né, um mês que ela estava aqui, com essa dificuldade, a minha mãe viva ainda, e Deus falou para mim, quebra ela
quebra essa resistência, quebra o orgulho, porque tinha também a questão do temperamento e o comportamento. Com a relação afetiva mãe e filha que ela não teve. Ela não teve uma filha para honrar, para cuidar dela. Os filhos foram abusadores também. E aí eu pude entender. E eu dizia para ela, você é como minha mãe. Eu sou como sua filha. E no dia que eu recebi a notícia que a minha mãe ia morrer, eu tinha chamado ela. Ela ainda não tinha caído. Eu falei com ela, vamos visitar minha mãe comigo, eu preciso ir visitar minha mãe. Mas Tony vai sempre comigo, dirige para mim, como eu faço? Vamos comigo. E ela aceitou ir. Na descida da Serra da Arara, eu recebo a notícia que a minha mãe havia morrido. E quando eu volto para casa, porque ela não quis ficar lá, de jeito nem maneira, Tony voltou sozinho com ela, porque quando ela quer uma coisa, ninguém muda, só através da oração. Tony veio sozinho com ela para casa e eu fiquei. E quando eu cheguei em casa, Deus foi muito claro para mim. Entra no lugar da falta. Seja a filha que ela não teve e deixa ela ser, na cabecinha dela, a mãe que ela acha que você precisa. Que, na verdade, eu não preciso dela emocionalmente. Eu só precisava dela fisicamente naquele lugar que eu pensava que estava sem mãe, né? Enquanto eu fiz o meu luto. E ali eu cuidei dela. Esse sentimento me deu força para suportar o temperamento difícil. Quando reclamava, quando murmurava. Hoje, ela não murmura mais, porque o ambiente muda o comportamento. Todas as vezes que ela murmurava, eu dizia, glória a Deus, porque nós já conquistamos isso. Glória a Deus, porque você tem esse remédio. Glória a Deus por isso. Então, a nossa linguagem começou a interferir na linguagem dela, no comportamento dela. Muitas vezes eu não queria, mas eu abria o meu coração e eu dizia para o Senhor, eu escolho te amar através dela. Porque quando a gente olha o idoso, a gente olha a condição natural dele. A gente olha aquilo que ele é naquele momento. Mas a gente não sabe a história de vida daquela pessoa. A gente não conhece as sementes que ela plantou no caminho. E a gente não conhece o fruto da árvore que ela plantou e deixou para outros comerem. O nosso tempo acabou. Vamos deixar, né? Não sei, a pessoa quer voltar aqui, mas eu preciso também, eu tenho uma agenda hoje. Deixa eu ver aqui.